O nosso segundo nossa segunda alteração, nosso segundo distúrbio do crescimento e diferenciação celular é a hiperplasia, tá? Então, diferente da hipertrofia, na hiperplasia nós temos um aumento no número de células e isso vai gerar um aumento no órgão afetado. Em alguns casos, a hiperplasia ela está associada à hipertrofia, mas nem sempre, né? Às vezes elas podem acontecer de maneira separada, mas em casos elas são associadas. E a hiperplasia, então, como ocorre um aumento no número de células, ela somente pode ocorrer em tecidos nos quais as células possam se dividir, né, em tecidos estáveis e tecidos lábeis. Em tecidos permanentes, hiperplasia não acontece. Tá? Então, a hiperplasia ela pode ser do tipo fisiológica ou do tipo patológica também. E aqui eu coloquei uma foto de uma hiperplasia gengival. Vocês conseguem ver que aumentou o tamanho das gengivas, tá? Então, ocorreu uma multiplicação celular exacerbada, porque a gengiva ela é uma mucosa, né? Ela tem um tecido mucoso e ela é passível de divisão. Pessoas que fazem uso crônico de um anticonvulsivante chamado carbamazepina podem desenvolver esse quadro de hiperplasia patológica. Tá? Então, vamos falar um pouquinho sobre a hiperplasia fisiológica. Tá? Fisiologicamente, a hiperplasia acontece por uma ação hormonal ou de maneira compensatória. Então, na ação hormonal, quando que nós temos um tecido hiperplásico? Por exemplo, no tecido mamário feminino durante a puberdade, durante a gestação, o tecido uterino durante a gestação, nós vamos ter uma hiperplasia, nós vamos ter um aumento do endométrio. Durante o período menstrual, no caso antes de ocorrer a menstruação, o endométrio ele também está hiperplásico. Como não ocorre a fecundação, aquele tecido hiperplásico ele descama na forma de menstruação. Tá? Então, isso são hiperplasias hiperplasias fisiológicas induzidas por hormônios. Tá? E a hiperplasia compensatória, ela ocorre de maneira fisiológica, mas ela precisa de algum evento. Um clássico exemplo de hiperplasia compensatória é a regeneração hepática, né? Que quando nós temos a remoção, a ressecção de um fragmento do fígado, esse fragmento ele se regenera, ele sofre um processo de hiperplasia compensatória. Então, isso ocorre de maneira fisiológica no organismo, né? De maneira natural. E a hiperplasia patológica, ela também pode ser provocada por hormônios, mas nesse caso, diferente da fisiológica, quando nós temos um desequilíbrio hormonal. Tá? Eu botei dois exemplos clássicos de hiperplasias patológicas, um que ocorre em mulheres e outro que ocorre em homens, tá? Por excesso de hormônio. O primeiro clássico é a hiperplasia endometrial, ou seja, o endométrio ele está sempre hiperplásico, ou seja, tem várias camadas. Seria como se o útero tivesse sempre preparado para no dia seguinte menstruar. Tá? Ele está sempre com a camada endometrial bem espessa, com várias camadas de células. Por que isso acontece? Porque por algum motivo ainda desconhecido, esse útero ele está sob uma alta carga de estrogênio. Então, quando ele sofre uma ação do estrogênio, ele fica hiperplásico. Então, isso é uma doença, né? Tem que ser tratado com ginecologistas e hiperplasia endometrial, porque isso pode provocar outras alterações, como, por exemplo, neoplasias ou predispor a infecções uterinas, enfim. E o nosso segundo exemplo é a hiperplasia prostática, né?
que nós temos aqui na primeira foto uma próstata normal. A próstata é aquela glândula que fica na base da bexiga e ela fica abraçando, entre aspas, a uretra, tá? E essa próstata, quando os homens começam a ficar mais velhos, eles começam a produzir um hormônio parecido com a testosterona. Na verdade, ele é um análogo, ele é um outro tipo de testosterona, digamos assim. E isso vai atuar por mais tempo na próstata, esse hormônio. Então, em muitos casos, vai ocorrer uma hiperplasia prostática, que vai aumentar o tamanho da próstata, e aí, se aumenta o tamanho da próstata, pode comprimir a uretra e impedir ou dificultar a micção. Tá? Então, por isso que é importante tanto as mulheres fazerem os exames ginecológicos, quanto os homens, acima de 40 anos principalmente, fazerem o exame do toque retal para verificação se não existe uma alteração, né, na próstata. Por que isso? Porque tanto a hiperplasia endometrial quanto a hiperplasia prostática, elas são processos reversíveis, se a gente remover o agente indutor, mas, se elas não forem tratadas, isso pode ser um solo fértil para o desenvolvimento de uma neoplasia, tá? Então, é preciso que seja feito o tratamento, né? As mulheres, tratamento com reposição hormonal, e os homens, na hiperplasia prostática, normalmente se faz a prostatectomia, que é a remoção da próstata, tá? Porque nesse caso da hiperplasia prostática, a gente não consegue remover o agente indutor, porque quem produz a testosterona para provocar a hiperplasia prostática são os testículos. Então, em seres humanos, a gente não remove testículos, a menos que tenha algum câncer, alguma coisa que comprometa a vida do paciente. Então, tu remove a próstata, que é mais seguro e mais funcional para o homem, tá? Então, é importante relembrar que tanto o processo de hipertrofia quanto o de hiperplasia são reversíveis, tá? Basta nós removermos o estímulo que induz, tá? Outro exemplo que pode causar hiperplasia patológica são as infecções virais, né? Por exemplo, o papilomavírus. Ele pode causar algum tipo de alteração, hiperplasia, que a gente vai ver mais adiante, no colo do útero, e isso pode ser também um solo fértil para o desenvolvimento de um câncer de colo de útero, tá? Então, como que ocorre o processo de hiperplasia, né? O fenômeno? A gente já estudou lá na aula de reparto tecidual, mas eu só vou reforçar aqui. Ou existe a produção de fatores de crescimento, que vão induzir essa célula a entrar em um processo de mitose. Então, ela vai ter, de uma célula tu tem duas, de duas tu tem quatro, pela ação de um fator de crescimento. Ou a gente vai ter ação de células tronco-teciduais, né, que também vão gerar determinados tipos de tecidos. Então, dependendo o tecido que for afetado, nós vamos ter a ação de um ou a ação de outro, né? Então, por exemplo, tecido prostático, tecido mamário, tecido uterino, eles vão atuar através de fatores de crescimento e hormônios, né? Através de uma cascata de eventos na qual a liberação de hormônios vai estimular a produção de fatores de crescimento e vai gerar a mitose, que vai promover o crescimento do tecido, tá? Então, esses são os principais mecanismos da geração de hiperplasia.